Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vós essa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler inicialmente o versículo 38. Livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 38. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra é vida para nós, Senhor. E aqui estamos porque queremos aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, através do Teu Santo Espírito, derrama sobre mim, Pai, a Tua unção, para que eu possa pregar, Pai, com ousadia que vem de Ti, porque de mim nada tenho, Senhor. A Tua palavra verdadeira. Abra o nosso discernimento, abra o nosso entendimento, Senhor, que possamos receber a Tua palavra em nosso coração, e que nosso coração seja um terreno fértil, onde esta semente venha a ser plantada, e que no tempo certo, Senhor, ela germine, cresça e venha a dar os seus frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Irmãos, grande tem sido, confesso, minha preocupação, mais ainda ultimamente, com o que tem acontecido com o nosso meio evangélico. Nós temos observado que o mundo está cada vez em crise maior. O desespero tem tomado conta das pessoas, e as pessoas desorientadas, perdidas, têm partido em busca de socorro. Entretanto, como a própria palavra tem nos alertado, nos últimos tempos, eis que sentirão como que coceira nos ouvidos, para não aceitar a palavra, e as pessoas estão correndo atrás de bênçãos fáceis, estão sendo empurradas por ventos de doutrina. Hoje pela manhã, eu sentei à frente da televisão e fui tentar assistir alguma pregação na televisão. E nós temos uma antena parabólica que pega 30 canais, e eu comecei do 30º até o 1º, em ordem decrescente. Alguns programas não chamavam atenção, mas naqueles onde eu via que havia uma programação evangélica, eu parava. São várias as igrejas que hoje estão ocupando espaço na mídia. Muitas igrejas já estão conseguindo chegar na mídia. E o que aconteceu? Parei numa, comecei a ver heresia. Não vou ficar aqui. Trocava de canal, heresia. E assim eu fui trocando. Vários, 6, 7, 8 canais com programação, tinha pregação, e o que eu escutava me horrorizava. Só heresia, palavra distorcida. E muitas mostravam templos belíssimos, suntuosos, imensos, luxuosos, repletos.
totalmente tomados pelas multidões. Mas o que estavam pregando ali me deixava com os cabelos arrepiados. E eu ficava olhando aquelas pessoas ali sentadas, a câmera focava as expressões das pessoas e se via que eram pessoas que estavam ali realmente externando uma fé muito grande. Realmente o mundo está virado, é problema para tudo que é lado. E as pessoas estão indo atrás da palavra de Deus, estão buscando. No último canal que eu cheguei, a pregação até que estava boa. Eu digo, aqui eu vou ficar. E o cara pregando dentro da palavra, eu digo, finalmente achei um aqui, dentro da palavra, vou ficar aqui. E passados uns 5 minutos, quando ele foi terminar, para minha tristeza, ele defendendo a santificação do sábado. Aí eu disse, Senhor, estava indo tão bem, já tem uma heresia aqui também. Aí chegou na hora de eu vir para a escola bíblica dominical, desliguei a televisão e vim embora. E passei o resto do dia hoje pensando na situação das pessoas. As igrejas estão cheias, estão lotadas. Cada vez mais essas igrejas estão conseguindo mais e mais espaço na mídia. E estão não só lotando os templos, estão invadindo as nossas casas. E eu sou muito sincero em dizer, o que eu assisti hoje, a mostra que eu tive hoje, me deixa preocupado e muito preocupado, porque eu vi em todos os canais a palavra do Senhor sendo distorcida, e as pessoas acreditando, seguindo aquele caminho. Eu me lembro de uma ilustração, quando eu era menino, não sei se vocês conhecem essa história, mas meu pai contava para mim, ele contava uma história que é muito conhecida, que é a do flautista de Hamelin. Hamelin era uma pequena cidade que havia sido infestada por ratos. E as pessoas não aguentavam mais aquela infestação, aquela praga de ratos, e faziam de tudo para se ver livre daquela praga. Um dia apareceu lá um flautista, um homem que tocava flauta, e segundo ele tocava uma música que era mágica, e naquela música os ratos seguiram ele. Ele foi tocando a flauta, e os ratos, como que seduzidos pela música, acompanhavam o flautista, e até que ele levou aqueles ratos até um abismo, onde eles se projetaram no abismo. Ele livrou a cidade daquela praga. Mas a imagem que eu guardo dessa história, dos meus tempos de menino, é a do flautista, tocando a flauta e atraindo os ratos. A imagem é a mesma hoje. Há uma música no ar, uma palavra distorcida, que atrai as pessoas. E por que atrai? Primeiro, as pessoas estão passando muitas necessidades, muitas dificuldades. Segundo, sentem a necessidade de Deus, sentem em seus corações a necessidade de Deus, de buscar ajuda em Deus, mas são atraídas principalmente pelo poder que tem a mídia, principalmente a televisiva, de oferecer um evangelho distorcido, mas que oferece bênçãos imediatas, bênçãos fáceis. E as pessoas vão em busca do já. Quando as pessoas não estão ouvindo a palavra verdadeira de Deus, estão ouvindo o quê? Se não é a palavra de Deus do jeito que ela é, estão ouvindo fábulas. E se estão seguindo fábulas, são que nem os ratos da história do flautista de Hamelin. Estão todos seguindo o flautista para serem projetados no abismo. Mas Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu naquela cruz por nós, para nos oferecer a salvação. A Bíblia tem sido preservada todos estes milhares de anos, para que nós tenhamos o melhor de Deus, para que nós tenhamos a vida eterna. E nós não podemos permitir de forma alguma perdermos a salvação. Mas isso pode ser possível, perdermos a salvação. Porque se seguirmos atrás de um flautista de Hamelin, vamos cair
no buraco. E aí, a minha preocupação, a nossa preocupação, enquanto pregadores da palavra do Senhor, de trazer para a apreciação dessa igreja uma profunda reflexão à luz da palavra de Deus sobre este tema. Por quê? Bom, a escolha é sua. Amados, nesse texto que nós vamos trabalhar nessa noite, nós vamos encontrar o profeta Elias. Elias era um homem igual a mim, um ser humano igual a mim, igual a você. Mas ele clamou e o fogo desceu do céu. Qual o segredo de Elias? Como ele conseguiu fazer que Deus atendesse o pedido dele e o fogo descer do céu? Ele chegou e orou e desafiou os profetas, lá, os falsos profetas, desafiou-os, orou e o fogo desceu. Irmãos, será que se isso fosse comigo ou fosse com você, nós realmente iríamos enfrentar 850 falsos profetas? Nós realmente iríamos enfrentar, se não tivéssemos uma grande convicção de que realmente o fogo ia descer do céu? Será que na hora H, na hora que estava lá os dois altares, eu e você, se fôssemos nós, chega lá, não podia tocar fogo não, tinha que ser com a palavra: Senhor, manda o fogo descer. Será que nós diríamos: Senhor, manda o fogo descer, convictos de que o fogo desceria? Será que nós não ficaríamos vacilando? E se não funcionar? E se não der certo? Eu vou passar vergonha, eu vou me arrasar, que cara eu vou ter de continuar aqui? Será que nós teríamos a convicção de Elias? Mas Elias era uma pessoa igual a mim, igual a você, e ele não vacilou, ele orou e o fogo desceu. Aí eu estou aqui conduzindo um trabalho na igreja, e eu não tenho convicção de que o fogo vai descer, porque eu não tenho vida no altar, porque eu não estou com a minha vida consertada diante do Senhor. Por isso eu não tenho convicção. Essa muitas vezes é a diferença. Mas eu preciso manter minha posição. Eu não posso ficar sem fazer com que o fogo pegue. Eu preciso impressionar as pessoas. Então o que eu faço? Eu não consigo, eu não tenho convicção de dizer: Jeová, manda fogo agora. Então eu observo como é que fazem as pessoas que nem Elias, que tem convicção e Deus manda o fogo. Então eu observo e percebo que eu posso acender o fogo eu mesmo. Tenho meus recursos para fazer o fogo pegar. Eu descubro, por exemplo, que dizendo certas palavras pega fogo lá na igreja. E alguém ouve aquelas palavras e pá, ligou. Mas fica só de mim para a pessoa. Eu disse umas palavras e a pessoa achou que o fogo era do céu e entrou na jogada, e outro ouviu o outro também falando e já se anima também, e quando você vê, está um movimento muito grande. O fogo desceu do céu? Não. O fogo foi aceso pelo homem. E se o fogo não é do céu, como é que Deus fica nessa história? Olhando aquela encenação. Acendeu? Acendeu. O quê? A vaidade humana. Acendeu? Acendeu. O quê? A hipocrisia. Acendeu a farsa. As pessoas ficam brincando de igreja, ficam brincando de fogo do céu. Queimou? Queimou. Queimou o quê? Queimou a vergonha. Queimou o temor diante de Deus. Virou só uma encenação. Mas eu continuo fazendo aquilo, culto após culto, e continuo atraindo muita gente. As pessoas não têm o discernimento. Meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Essa é a grande questão. Por que aquelas igrejas da televisão ficam cheias? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não têm o conhecimento.
Eu vou fazer uma pergunta dura para a igreja agora. Seja sincero, Jeová está vendo. Não é para mim não que você vai dizer. Quantos aqui, hoje, que estão aqui, têm o hábito de meditar todo dia na palavra do Senhor? Tem um momento lá de devocional, que abre a Bíblia e lê pelo menos alguns versículos. Levante a sua mão, seja sincero. Obrigado. Eu vi daqui de cima, e era como eu pensava. Se a gente não tem experiência com a palavra, se a gente não tem conhecimento da palavra, irmão, eu posso chegar aqui e fazer uma encenação. Você não conhece, você acredita, eu posso ser um bom ator, você acha que o fogo é do céu. Hoje as pessoas estão procurando bênção rápida, bênção fácil, quem não quer? E é por isso que diz em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está na palavra, Mateus 24, verso 24. Surgirão, e como tem surgido, falsos profetas, ventos de doutrina, lotando igrejas, enriquecendo meio mundo de gente, e templos suntuosos são construídos. Não é brincadeira o poder econômico desse pessoal. Por que as igrejas estão tão cheias? Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Irmãos, abra aí em 1 Reis 18, 19, nós vamos encontrar Elias conversando com o rei Acabe. O rei Acabe disse no verso 17: és tu, ó perturbador de Israel. No 18, respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Olha o problema onde está. Deixaram os mandamentos do Senhor para seguir deuses que não existem. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel, como também os 450 profetas de Baal, 450, certo? E os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. 450 de Baal, com 400 do poste ídolo, era 850 que ele pediu para juntar. Então enviou Acabe a mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas. Quantos? 850, no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, olha que frase de Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é cochear? Cochear, puxar por uma perna, é o sentido figurado. Até onde você vai ficar se arrastando entre dois pensamentos? Ele disse, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E aqui uma frase fantástica: porém o povo nada lhe respondeu. Aqui é a voz do povo. Irmãos, o povo não respondeu, o povo ficou calado. Essa foi a proposta de Elias. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas até quando vão ficar entre dois pensamentos? Decida quem é que você quer seguir. Esse é o tipo de irmão que acende uma vela para cada santo, que vem, assiste o culto aqui, mas a palavra não foi aquela que ele queria ouvir, ele corre aonde tiver um profeta aí profetizando, que na verdade fica fazendo adivinhação. Devia consultar uma cartomante então, porque o que tem saído de besteira, de eis que te digo que não sei o que, e as pessoas estão indo atrás dessas coisas, e estão rebentando suas vidas, estão destruindo casamento,
estão se destruindo atrás desse negócio. Deus já deixou tudo que tinha para nos dizer na sua palavra. Nós não precisamos andar atrás de profetas. Desconfie. Como tem gente que gosta de falar quando Deus não mandou. Vai se acertar com Deus. Mas eu acho pior que se tem gente que diz o que Deus não mandou, é porque tem gente que vai ouvir. Porque se não tivesse alguém que fosse procurar, acabava. E o povo aqui ficou calado. Dizer o quê? Dizer o quê? O povo estava desviado da verdadeira palavra. Pensa comigo, irmãos. Eles haviam se afastado dos mandamentos do Senhor. O rei Acabe mandava lá no país, era o rei e a sua mulher Jezabel. Eles mataram todos os profetas do Senhor. Só sobrou Elias. Só tinha um para chegar e falar a verdade. E os 850 estavam esparramados por Israel. Você consegue imaginar 850 falsos profetas, todos eles preparados para pregar outra coisa que não a palavra de Deus, e esse povo pregando, fazendo prodígios e maravilhas, lá enganando as pessoas. O povo estava indo atrás deles. Por isso Deus se irritou, Deus se zangou, Deus se irou e mandou o seu profeta desafiar o povo, confrontar o povo, talvez do mesmo jeito que me mandou hoje à noite aqui. O povo estava desviado, mas Deus sempre dá uma nova oportunidade ao seu povo. Enviou o profeta, no verso 21 do capítulo 18, ele disse isso: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo nada lhe respondeu. Nós tínhamos aqui 3 classes de pessoas. Primeira, os incrédulos. Segundo, os que já haviam sido contaminados pelos falsos ensinos. Por isso ficaram calados. Já estavam contaminados. E aí fica pensando, eu deixo, está sendo tão bom, eu estou ouvindo tanta coisa gostosa que eu estou, né? Então a pessoa fica na dúvida. Então, tinha os incrédulos, tinha os que já haviam sido contaminados pelos falsos ensinos, e terceiro, os que sabiam que o Senhor era Deus, mas que não queriam abandonar os aparentes benefícios daquelas falsas doutrinas. Aparentes benefícios. A ilustração que eu queria fazer é da pessoa, vamos supor, ela tem um problema de câncer na garganta. É câncer na garganta. E ela precisa ir no médico para que seja detectada aquela doença, e que, detectada a doença, receba o tratamento adequado e imediato. Para quê? Para ser curado. Hoje já existe a cura. Milhares de pessoas têm recebido a cura através do tratamento. É duro você receber a notícia: você está com câncer na garganta. Ninguém quer receber uma notícia dessas. Mas pensa comigo, você decide. Você prefere ouvir esse diagnóstico duro, pesado, difícil, e começar logo um tratamento para se curar, e lá adiante você vai passar por uma série de dificuldades. Você vai ter que enfrentar uma quimioterapia, os teus cabelos certamente vão cair, o processo é doloroso, mas a cura vem. E Deus vai acrescentar mais anos na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você prefere passar por isso e enfrentar a verdade, ou prefere ir no médico que te atenda de qualquer jeito, só para pegar o teu dinheiro e te diga: isso que você tem na garganta é apenas uma inflamação, chupa essa pastilha aqui que vai passar. E você está sentindo realmente uma ardência na garganta, aquela pastilha vem e alivia a ardência, e se diz: ah, aquele outro lá está com conversa. Olha, esse aqui é que é o bom, esse aqui disse o que eu queria ouvir, que eu não estou doente. Chupei a pastilha, passou a ardência, eu estou numa boa. Mas o câncer está ali. E enquanto você se ilude, o câncer vai tomando vulto.
E quando você realmente despertar que estava sendo enganado pelo médico, o que vai acontecer? Talvez seja tarde demais. Você escolhe. Como tomar uma decisão? Afinal, qual era o Deus verdadeiro? O Deus pregado por Elias. Só que esse Deus exigia a obediência das pessoas. E eles preferiam talvez Baal, que era muito mais legal. Não exigia obediência, não exigia compromisso. No verso 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal, só os de Baal eram 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, aqui ele vai mostrar como é que iam fazer. Pelo tempo eu vou parafrasear aqui a Bíblia e contar a história. Ele mandou preparar 2 altares, mandou matar 2 novilhos, preparar um novilho para botar lá. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E agora a voz do povo como mudou. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. É boa esta palavra. Então vamos ver quem é Deus. O Deus verdadeiro é o que vai mandar fogo. Ele continuou: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus. E eu chamo a atenção da igreja para essa parte aqui. Elias sabia como é que eles tocavam fogo, porque ele disse: e não lhe metais fogo. A igreja entendeu: e não lhe metais fogo. Bota o novilho ali, mas não toca fogo você mesmo. O fogo vai ter que ser o que vai cair do céu. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Eles ficavam mancando, manquejando. Elias tinha dito para o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Viram como é que os falsos profetas andavam? Cocheando, mancando. O povo que segue os falsos profetas caminha igual a eles. Essa que é a verdade. Na sequência: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Baal não respondeu. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, depositou suas esperanças em ensinos que são em desacordo com a palavra do Senhor, que lhe apontavam talvez um caminho de rosas, um caminho sem espinhos? Todavia, quem sabe o tempo passou na tua vida e nenhuma voz também te respondeu, e você segue sua vida manquejando de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, querendo ouvir a voz de Deus, se movimentando ao redor do seu altar de religiosidade. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E aqui eu chamo a sua atenção: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meu irmão, entenda de uma vez por todas: você quer que desça fogo do céu na sua vida? A primeira coisa que tem que fazer é restaurar o seu altar, é consertar a sua vida diante de Deus. Restaure o seu altar. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros
e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. Irmãos, eu quero dizer que quando você está consciente de que a palavra que você está pregando é uma palavra que vem de Deus, não hesite, pode fazer como Elias disse, pode mandar derramar água no altar, porque o fogo que vai descer é do céu e ele vai consumir todo aquele altar, mesmo que a madeira esteja molhada. Por que é que Elias disse isso? Porque Elias tinha testemunho, Elias tinha vida diante do altar, Elias tinha uma vida em conformidade com a lei do Senhor, Elias tinha intimidade com o Senhor. Pode derramar água, não tem problema, eu tenho testemunho, eu sei que o meu Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não vai me decepcionar, e na hora que precisar que desça o fogo, esse fogo será o fogo do Senhor, eu não preciso tocar fogo. E Elias então fez uma oração, no verso 36 e 37 ele disse: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus de ontem, irmãos. Fique hoje sabido, o Deus de ontem é o Deus de hoje. Segundo a tua palavra fiz estas coisas. Irmãos, estas coisas que ele estava fazendo era pedir para que o fogo descesse. O que é que ia fazer o fogo verdadeiro descer? Segundo a tua palavra. Não é a minha palavra. Elias não disse segundo a minha palavra. Não é a minha palavra que vai fazer o fogo descer nessa igreja. O fogo que vai descer nessa igreja, a unção que vai descer nessa igreja, que vai tomar conta do povo de Deus, não é a minha palavra, é a palavra que vem do Senhor. É a tua palavra, Senhor. E ele disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba. Para quem é a mensagem, meus irmãos? É para o povo. A mensagem é para o povo precisa saber. O povo que era iludido pelos falsos profetas, precisava saber finalmente o quê? Que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Retroceder o coração do povo, irmãos. Para quem? Para Deus. Coração que retrocede para Deus é coração arrependido, é coração contrito. Chega de andar segundo os falsos profetas, e agora chegou finalmente a hora da verdade. No verso 38 que nós começamos a mensagem de hoje: então caiu fogo de quem? Do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo caiu de onde, irmãos? Do céu. O fogo era do Senhor. Este é o Deus verdadeiro. O que é que o povo disse quando viu que o fogo que caía era o fogo do Senhor? O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. O mundo hoje está coalhado de falsos profetas e de muitos ventos de doutrina. Elias eliminou todos os falsos profetas. E nós podemos eliminar os falsos profetas do nosso caminho? Como? Saiba que só tem uma única vacina capaz de nos defender de seguir falsos profetas. Que vacina é essa? O conhecimento da palavra de Deus. Mateus 22, 29, o Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você quer saber se eu sou um falso profeta? Eu posso ser um falso profeta e estar aqui enganando você. Eu posso ser um falso profeta. Mas acompanhe se o que eu prego
está de acordo com as Escrituras. É o primeiro sinal. E segundo, veja se eu estou dando fruto para o Senhor. Essas duas maneiras é o nosso termômetro da gente saber se nós estamos numa igreja que vela pela palavra de Deus. Elias tinha vida no altar. Ele era um homem igual a mim, igual a você. Mas ele conseguiu fazer aquele prodígio porque ele tinha vida consagrada no altar. Nós todos, amados irmãos, todos estamos aqui porque somos doentes espirituais. Uns num grau maior, outros num grau menor. Mas não se iluda, todos nós estamos aqui doentes. E nós precisamos receber do Senhor o remédio certo para nos curar. Nós não podemos ficar nos iludindo, chupando uma pastilha para passar a ardência, enquanto isso nossa doença vai se agravando dentro de nós. Porque quando nos dermos por conta, pode ser tarde demais. Você quer fogo no altar da sua vida, ponha a sua vida no altar de Deus. Ande com Deus, seja um vaso limpo na presença do Senhor. E se você for um vaso limpo na presença do Senhor, você vai poder dizer com convicção: manda fogo, Jeová! Manda fogo sobre a minha vida! E o fogo que vai cair nessa igreja que está caindo é o fogo que vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Quero o fogo de Deus queimando todo o meu ser. Quero brasas vivas do altar e que tua unção venha para ficar e liberar libertação de cadeias e da escravidão. Venha nos batizar, Jesus, com poder e fogo. Queima fogo de Deus, queima todo o meu ser. Eu quero emergir no teu rio, Senhor, e que esta chama não venha se apagar. Transborda o teu azeite e deixa o fogo queimar. Quero o fogo de Deus queimando todo o meu ser. Quero brasas vivas do altar e que tua unção venha para ficar e liberar libertação de cadeias e da escravidão. Venha nos batizar, Jesus, com poder e fogo. Queima fogo de Deus, queima todo o meu ser. Eu quero emergir no teu rio, Senhor, e que esta chama não venha se apagar. Transborda o teu azeite e deixa o fogo queimar. Serei um pescador de almas por onde eu for. Levarei o evangelho aos povos por onde eu for.
Queima fogo de Deus, queima todo o meu ser. Eu quero emergir no teu rio, Senhor, e que esta chama não venha se apagar. Transborda o teu azeite e deixa o fogo queimar. Queima fogo de Deus, queima todo o meu ser. Eu quero emergir no teu rio, Senhor, e que esta chama não venha se apagar. Derrama o teu azeite e deixa o fogo queimar. Programa Momentos com Jesus.